A queda ou declínio de Roma e seu significado para a história do cristianismo. A história tradicional, baseada no estudo de eventos e de grandes personagens, fala muito da queda de Roma enquanto um evento isolado, datado no ano específico de 476. Fala de um evento marcante que mudaria o mundo, encerrando a antiguidade e dando início à Idade das Trevas. Os historiadores atuais não pensam na questão mais desta forma nos dias de hoje. Ao invés de queda, fala-se de um período que, ao mesmo tempo que marca o declínio do Império Romano, também dá origem a novas instituições. Os séculos nos quais estes processos ocorrem passaram a ser estudados e conhecidos como Antiguidade Tardia, um termo que entrou no vocabulário dos historiadores a partir apenas da década de 1970. A Igreja cristã se institucionalizará nesses séculos, gradualmente se fortalecendo e adquirindo identidade. Qual o significado de Roma para o cristianismo? Roma é vista de formas peculiares pelos cristãos da antiguidade. O apóstolo Paulo fala em sua epístola aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, sobre a plenitude dos tempos, um período no qual o mundo estava preparado para a primeira vinda de Cristo. Não há como se separar o Império Romano dessa mentalidade expressa pelo apóstolo. Foi o Império Romano que providenciou o contexto que Paulo considera como o mais apropriado para a chegada do Messias, o Salvador do mundo à Terra. Muitos elementos do Império Romano colaboram para um estado propício à divulgação da nova religião. As estradas romanas e a comunicação facilitada por todo o Império, a Pax Romana, a existência de uma ou mais línguas universais que permitem a comunicação de inúmeros povos e etnias distintas, a base cultural hegemônica helênica, o sistema jurídico romano bem definido e organizado, a própria concepção de propriedade pública, a res publica, e a consideração de funções e funcionários públicos são elementos distintivos. Com a queda e declínio do Império Romano, a Igreja se apropriará de alguns destes elementos e dará sobrevida a outros. A própria terminologia organizacional romana é adotada, como por exemplo a divisão em dioceses, a hierarquia, o cerimonial público romano que adentra a Igreja por ocasião de sua junção ao Estado e que faz com que ela adote sua liturgia, pompa e circunstância. Vejamos algumas ideias e teorias sobre esta queda de Roma. Os bárbaros e o conflito de civilizações. As invasões bárbaras, hunas e germânicas são apontadas por muitos autores como os fatores preponderantes para a queda de Roma. Desde a antiguidade até autores do período moderno e contemporâneo, como Montesquieu e Lucien Musset, falarão sobre este choque de civilizações entre romanos civilizados e bárbaros, os outros. De fato, essa teoria é na maioria dos casos a única conhecida pela maior parte dos autores. Uma simples busca pela internet pelo tema traz uma enorme quantidade de mapas com ondas, 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 ondas e mais ondas migratórias de bárbaros. Ainda que tenham ocorrido grandes migrações e movimentações de povos, não se deve considerá-las como os únicos fatores no processo, mesmo porque ocorreram muitas interações por séculos entre romanos, germânicos e outros povos da fronteira, e há outras teorias explicativas para o processo. Decadência das estruturas imperiais. Toynbee e Burke popularizaram a ideia de que, antes mesmo das migrações, as estruturas imperiais romanas estavam decadentes. Baseadas na organização da res publica, muito menor territorialmente, as estruturas imperiais eram insuficientes para a organização dos novos constitutos políticos e territoriais. Decadência econômica. Rostovtsev, um autor de origem russa, apontara razões de cunho econômico para o declínio do Império Romano, incluindo o declínio do mercado e da produção, o crescimento da inflação, insuficiência de fundos para a manutenção do exército cada vez maior. Encontra-se inclusive em escavações arqueológicas moedas que, apesar de cobertas de metal valioso, possuíam o interior de metais de menor valor, como chumbo, a fim de tentar manter o peso esperado e driblar a falta de riqueza. Essa decadência econômica seria agravada pela falta de avanço tecnológico. Roma permanecera por séculos sem inovação tecnológica, em grande parte devido ao uso constante e exclusivo de trabalho escravo.
declínio moral. Há várias nuances nessa ideia, fundamentada em uma explicação de mentalidades. Alguns autores apontarão o conflito entre cristianismo e paganismo como elemento que colaboraria para o enfraquecimento do Império Romano e a decadência de seus valores tradicionais. Vários autores já falaram sobre essa ideia, sob pontos de vista diferentes, às vezes em defesa da cristandade, às vezes em ataque à mesma. Dentre eles podemos citar Santo Agostinho, Edward Gibbons, David Hume, Bury. Perry Anderson, um autor marxista, também falará um pouco sobre essa ideia de conflito cultural, mas traz outras dimensões ao assunto. Para o historiador britânico, as interações da Igreja Cristã com a cultura romana afetariam suas estruturas de inúmeras formas, incluindo na transformação de suas formas de trabalho. Para Perry Anderson, um elemento de evolução da Antiguidade para a Idade Média seria o fim do escravismo, que promoveria a libertação da técnica e da cultura. Por fim, é evidente que um império e uma civilização que se construiu por séculos e que domina uma área enorme do mundo conhecido não cai simplesmente um dia, e que para a compreensão do processo de seu fim é necessário se considerar todas as teorias e elementos apontados acima.